Olá, Atitude Europa, tudo bem? Eu sou o Bernardo E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa, sejam e bem-vindos. a gente está aqui para o nosso novo formato do Atitude Vision. A gente vai tá falando sobre a nossa visão MPS. Para você que não sabe, o MPS quer dizer Modelo de Pastoreio Simplificado. Eles vão funcionar em 12 etapas, são 12 módulos e hoje a gente vai falar do nosso primeiro. E para o texto base que a gente vai usar para a nossa visão é a seguinte, Mateus 28, de 18 a 20, que diz o seguinte: Então Jesus se aproximou deles e lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, no primeiro tópico, a gente vai falar sobre cada crente é um pastor. E como texto, a gente vai usar João 21, 15 a 17, que é quando Pedro encontra Jesus ali na praia e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. E isso ele faz por 3 vezes. E Pedro aceita o convite de Jesus. E nesse texto, a gente vê que Jesus ele instrui Pedro a cuidar e pastorear das ovelhas, pastorear as ovelhas, né? Então, Jesus ali ele está destacando a responsabilidade que cada um de nós temos em cuidar do rebanho dele. É muito legal também que tem outros trechos da Bíblia que a gente pode ver muito sobre cada crente é um pastor, né? Por exemplo, em 1 Pedro 5, de 2 a 3, diz o seguinte: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não porque são obrigados, mas porque querem servir a Deus. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E nesse texto ele mostra muito bem a função da igreja ali, a gente entender que cada crente é um pastor, para a gente ter a responsabilidade com nossos irmãos também e a gente ser exemplo e dar o exemplo também, né? A gente enxerga os exemplos que a gente tem diante da igreja, mas também que a gente tem essa responsabilidade de ser, de fato, cada crente um pastor e não colocar só a responsabilidade geral em cima de só uma identidade da igreja, que é o pastor, né, por exemplo. Exatamente. E Efésios 4, 11, 12, ele fala, né? Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, assim, esse texto, ele tá falando que, assim, uns foram chamados para umas coisas, outros foram chamados para outros, mas o pastoreio, ele acontece em onde você estiver. Todo crente ele foi chamado para pastorear. Você pastoreia dentro da tua casa, você pastoreia no teu trabalho, você pastoreia na tua faculdade, na tua escola, enfim. Aonde você estiver, você pastoreia vidas. Você pastoreia ovelhas. E justamente a gente tem sido chamado para pastorear em todos os lugares e a todo tempo, né? Não precisa a gente estar sempre pensando que vai chegar uma oportunidade. A gente cria a oportunidade e pastoreia onde for. Entrando agora no segundo tópico que a gente fala, cada casa ganha vida para Jesus. Essa é uma ferramenta que a gente tem na nossa igreja como visão, que é uma ferramenta muito poderosa. Por exemplo, o GV, os Life Groups, ou células, ou grupos de vida, como a gente conhece de vários nomes, né? Exatamente, Rafa. E temos dois textos básicos que vai ser Josué 24, 15, a parte B, que fala: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e Atos 16, 31, que vai falar: Eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E eu lembro que a gente tinha um GV numa casa e uma senhora um dia falou para mim: Bernardo, eu quero fazer um GV na minha casa, quando tiver uma multiplicação eu quero que vá para minha casa. E eu falei: Não, tudo bem, vamos para lá. E a gente multiplicou e a gente começou na casa dessa senhora. E eu me lembro que na altura o filho dela não ficava no GV. E um dia ele chegou da faculdade e a gente falou: fica aqui no GV com a gente, vai começar agora. E ele: Ah, beleza, vou ficar. Aí eu falei: Não, tá bom. E aí a gente começou o GV ali e tudo, e ele tá ali. E aí chegou no final, ele começou a colocar para fora tudo aquilo que ele estava vivendo, enfim, passando. E eu me lembro que ele falou assim: Eu tenho um pedido de oração. E a gente: Ah, tá, mas qual? Ah, eu sei que é algo impossível. Eu preciso de um documento para ir fazer um intercâmbio em tal lugar. E a gente falou: Não, mas a gente vai orar. A gente crê no Deus que faz o impossível. E aí ele falou: Tá, mas isso daí a advogada já falou que não tem prazo suficiente para eu conseguir ir. E a gente falou: Não, a gente vai orar. E eu me lembro que na semana seguinte esse cara recebe o documento para ir para fora. E
E ele ligou, caramba, rapaz, realmente aconteceu. E ele tava em êxtase, assim, tipo, de alegria. E a gente falando para ele do Deus que realmente faz impossível. E de brinde, né? Acabou que nesse último batismo que teve, ele se batizou. Então é muito esse texto, né? Que, cara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir do dia que a gente abre um GV na nossa casa, a presença de Deus, a bênção do Senhor está sobre a nossa casa. E ele vai alcançar toda a nossa família. E vamos para o nosso último tópico de hoje, desse primeiro Atitude Vision, que é o todo crente gera crente. Poxa, cara, achei que tu fosse fazer um Pô, não peguei essa não, cara. Mas vamos lá, tudo bem. A gente vai falar sobre Mateus 4,19, que ele fala, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí, nesse verso, né, Jesus está chamando a todos para fazer novos discípulos, para gerar pessoas, gerar crentes iguais a você. Então, eu creio muito que você é uma referência onde você está. Então, que você possa gerar crentes igual a você. Exatamente. Tem outros versículos aqui também que a gente pode citar, por exemplo, 2 Timóteo 2,2, que diz: o que ouviste de mim, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Aqui é muito claro quando Paulo diz a Timóteo para ensinar as pessoas a serem como ele, a entenderem o evangelho e passar à frente para que pessoas sejam fiéis, sejam fortes, sejam corajosas, entendam também aquilo que a palavra tem a dizer para ela e assim ela siga levando o evangelho em diante. Que eu tenho certeza que isso que você está fazendo aí onde você está. Exato, Rafa. E Provérbios 11:30 ele vai falar, o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Então esse provérbio ele destaca realmente a sabedoria em ganhar almas para a vida eterna. Então, se eu posso te fazer um convite não perca a oportunidade de falar de Jesus, não perca a oportunidade de ser modelo aonde você tem vivido, aonde você tem passado, aquilo que você tem feito, que você faça realmente com excelência e gerem pessoas assim como você. Então, tem um texto que eu gosto muito de Romanos 8 que fala, né, que a criação espera com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus e que nós possamos se revelar e revelar a glória dele para a nossa realidade, para onde a gente tem vivido. Eu sei que foram muitos versículos que nós citamos aqui durante todo esse vídeo, mas esse vídeo também fica disponível para você, então você pode assistir pausadamente para pegar cada tópico, cada versículo e se aprofundar mais na visão da nossa igreja. Exatamente. Então a gente vai estar ali no YouTube, vai ter todos os links ali de todos os MPS. Então, obrigado por vocês terem assistido, obrigado por vocês estarem aqui. Só relembrando os 3 tópicos para não esquecer. Primeiro, cada crente é um pastor. Cada casa ganha vida para Jesus. E todo crente gera crente. E a gente espera isso de vocês. Sigam fazendo os discípulos, sigam levando a palavra e abram as suas casas e estejam aí de coração aberto também para receber Jesus. Falou! Um abraço e até o próximo!